Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora você está assistindo essa aula, mas você é muito bem-vindo à nossa terceira aula do nosso curso de liderança e visão de igreja, o nosso projeto Alicerce. E você que já assistiu às outras duas aulas, com certeza já deve estar atento às características de liderança, já sabe o que é liderar biblicamente. E agora, nessa terceira aula, você que assiste a essa terceira aula, vai olhar a respeito de princípios, a respeito de características, de posturas esperadas e aguardadas do líder cristão. Nós vamos falar de conteúdos que envolverão mais a prática, que envolverão mais as dinâmicas do líder cristão. Então, hoje, depois de ter visto na aula passada as características, o espelho, o modelo, o gabarito, se assim podemos dizer, do caráter do líder cristão, hoje a gente vai responder a pergunta sobre como manter a longo prazo e debaixo de tanta pressão esse caráter vivo e esse desejo incessante pelo ministério e pela liderança na Igreja de Cristo Jesus. E nós vamos começar a partir de hoje aqui a trabalhar esse livrinho que está aí, você pode ver aí esse livrinho aí embaixo, é o livro de liderança do Paul Tripp, livro este talvez um dos melhores que nós temos em literatura portuguesa brasileira, livro este que trabalha 12 princípios que o Paul Tripp apresenta a líderes, pastores, conselhos, pessoas que estão diretamente ligadas à liderança da igreja e mostra para nós princípios práticos e importantes da nossa função como líderes da Igreja de Cristo Jesus. E hoje, então, nós vamos começar a falar de 3 desses princípios. Não vamos entrar em todos os detalhes do livro. Se você quer conhecer, eu indico que você compre esse livro, leia, porque você vai ser muito enriquecido com as instruções de Paul Tripp e também com aquilo que ele traz da Escritura a respeito disso, que é o nosso maior conteúdo, a nossa maior ferramenta também. Hoje, então, no nossa terceira aula, nós vamos falar sobre os princípios da liderança e o coração e os limites que envolvem a liderança. Entender bem a respeito do que é o coração da liderança vai nos ajudar bastante a respeito de quem nós somos e como nós devemos conduzir a nossa vida dentro da igreja. E entender que temos limites, temos barreiras, temos coisas que são naturais da liderança e da pessoa, do indivíduo, de seres criados por Deus e que muitas vezes nós não conseguimos transpor, nem mesmo passamos adiante desses limites, porque não devemos fazer assim. Hoje, então, nós vamos começar a olhar esses princípios, os princípios de 1 a 3 do Paul Tripp. Antes disso, antes de olhar para esses princípios, Paul Tripp tem como introdução e a base da sua tese, do seu livro, apresentar para nós que o coração do líder é a principal força motriz, é o principal elemento da vida do líder cristão. E esse líder cristão, ele nunca deve ser visto de maneira isolada. O líder cristão, ele não sobrevive isolado. Primeiro porque ele está diante de um ministério que envolve comunhão. A comunhão é justamente um dos elementos principais que envolvem a tarefa do líder cristão, que envolve as nossas atividades, as nossas tarefas. E o ministério é feito em comunhão, não através de carreira solo. Paul Tripp nos mostra que não temos condições de conduzir os nossos ministérios sem contar com as pessoas à nossa volta, sejam outros colegas iguais a nós, em termos de liderança, em posição, ou outros que estão debaixo da nossa posição. E assim, o coração do líder depende muito de estar em comunhão. Isso é interessante porque muitos líderes, se você sentar com eles e perguntar, eles estão às vezes em meio a multidões e se sentem isolados, sozinhos, às vezes distante da comunhão que aqui envolve. E o que Paul Tripp chama a nossa atenção é que o caráter do líder, ele só é moldado em presença, em comunhão. Não há como termos líderes isolados, comandando igrejas, conduzindo pessoas longe e distante da igreja. Nós estamos usando essa ferramenta, mas é por isso que nós teremos um dia prático para estarmos juntos em comunhão, para aplicar vários conceitos, fazer estudos e algumas coisas juntos também. Porque não adianta termos só esse conteúdo, assistir às aulas e absorver mais um elemento acadêmico. Precisamos estar dentro da comunhão. Juntamente com isso também, nós precisamos lembrar que o líder tem o seu coração moldado através da cultura da equipe. O caráter
é moldado ou destruído pela cultura da equipe. Nós vamos ver isso muito nos princípios que trabalharemos agora. Nós temos culturas de equipes, de liderança e de presença que podem ser muitas vezes manutendoras do seu caráter ou destruidoras do seu caráter. E é importante que, como crentes em Cristo Jesus, nós possamos servir para modificar estruturas culturais de equipes ruins e sermos também instrumentos para sermos moldados pelas coisas boas da cultura que a equipe, da nossa equipe tem para nos oferecer, tem para nos trazer também através do que Deus usa e realiza através deles também. E por último, mas não menos importante, Paul Tripp mostra também que se o nosso conselho, a nossa junta ou qualquer outro elemento que é o seu conjunto de liderados ou de liderança, ele for apenas uma visão de diretoria fria e que busca somente trabalhar com resultados, métricas, ou somente buscar formular agendas, planejamentos, organizar eventos, fazer coisas, delegar pessoas, se há nas nossas encontros de liderança pouca conversa sobre como nós nos encontramos, como nós devemos orar uns pelos outros e como nós cultivamos também o caráter de Cristo em comunidade, se nós falamos e trabalhamos pouco a respeito disso, nós estamos cultivando um conselho, uma junta diaconal, uma diretoria ou qualquer outro conjunto de liderança que vai adoecer todos juntos, porque estão ali pensando somente em entregar situações e resultados. Então, dentro desse diagnóstico que nós já vimos falando e trabalhando nas outras aulas, o Tripp vai nos mostrar como, então, elencar e colocar princípios fundamentais para o seu trabalho como líder da igreja ou até mesmo fora dela. Para isso, então, nós vamos ver o primeiro princípio, é reconhecer o ídolo do ativismo. O primeiro princípio de Paul Tripp diz que uma comunidade ministerial, cujo tempo é controlado pelos afazeres da igreja, tende a não ser espiritualmente saudável. Isso mesmo. O primeiro princípio é que você precisa reconhecer e entender que se você é controlado por afazeres e eventos da igreja, naturalmente você não terá uma cultura de equipe, um conselho e uma comunhão que seja espiritualmente saudável. E para entender isso, fica bem claro aqui na nossa imagenzinha o que ele usa, que é muito comum na linguagem dos meios das fábricas e até mesmo na administração estudamos a respeito disso, que é a linguagem de linha de montagem. A nossa tendência é reproduzir os modelos organizacionais que vêm justamente dessas instituições, que buscam trabalhar, trazer para nós elementos de que cada um deve ocupar a sua função. A ideia de linha de montagem vem lá do início da Revolução Industrial e tinha a ideia de que cada trabalhador é especializado em um foco. E um dos que brincam com essa ideia, por exemplo, é Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, onde ele mostra para nós, brincando isso, que por causa da alta especialização vinha a mecanização das atividades. Então, se você tinha uma pessoa que apertava o parafuso, só apertava o parafuso para montar um carro, ela ficava ali só apertando os parafusos, ela só sabia fazer isso e, consequentemente, viraria ali uma espécie de robô, um mecanismo daquilo. E Paul Tripp chama a nossa atenção porque muitas vezes é assim que nós estamos conduzindo os nossos espaços da nossa igreja e as nossas lideranças. A gente tende a transformar a igreja em uma fábrica de eventos. Nós já temos as pessoas que dominam certas coisas para fazer certas atividades e cada um faz a mesma coisa. Os nossos cultos às vezes são meio que mecanizados também, sem uma reflexão, sem uma postura por trás. Poucas vezes nós sentamos juntos e pensamos: o nosso culto está edificando a igreja, o nosso culto está comunicando a glória de Deus. Poucas vezes a gente para, conversa e reflete a respeito disso. Mas isso fica muito mais evidente nas nossas reuniões de diretoria, de conselho, de junta diaconal. Nós preocupamos em moldar uma pauta sobre pautas de execução, o que nós precisamos fazer, e poucas vezes nós nos perguntamos em que ponto nós estamos espiritualmente, em que ponto nós estamos como igreja de Cristo Jesus, em que ponto você, como parte desse conselho, dessa junta, dessa diretoria,
se encontra. E é por isso que um conselho, uma diretoria ou uma junta que foca apenas no negócio da igreja, apenas nas execuções, apenas no que fazer, não tem tempo para o coração dos líderes. Não tem tempo para se preocupar uns com os outros. E, consequentemente, isso vai virando uma idolatria, porque passamos a achar que quanto mais fazemos, quanto mais realizarmos, mais nós estamos fazendo para a glória de Deus. E aqui é que se encontra o grande problema, que fica muito mais claro nessa imagem de um iceberg. Muitas vezes, na nossa visão, nós achamos que se tivermos igrejas cheias, contas pagas, eventos bem-sucedidos, que se cada um estiver executando o seu papel, nós estamos alcançando o trabalho e o fim da igreja. Só que poucas vezes nós não nos observamos que a realidade do coração se torna perigosa. E é por isso que nós encontramos muitos líderes esgotados, cansados do trabalho no ministério, sem vontade de trabalhar, com desejo de não continuar, com desejo de não seguir adiante. Não poucas as vezes que a gente também se vê seco espiritualmente, que a gente se vê sempre fazendo várias coisas mecanizadas e poucas vezes sendo abençoados pelas atividades, pelos irmãos, pelas situações de vida da nossa igreja como um todo. E por isso, então, a gente acaba criando um distanciamento emocional. A gente não quer mais se levantar para ir ao domingo, a gente não quer mais ir até a igreja, a gente não quer mais servir em outras atividades, outros trabalhos, porque estamos esgotados ministerialmente. E aqui Paul Tripp chama a nossa atenção de que se nossos ministérios estão sendo totalmente controlados por afazeres, aqui a gente está fabricando um ídolo, aqui a gente está fabricando mais um daqueles elementos que conduzem não à glória de Deus, mas à adoração a outros deuses, que nem mesmo são pegáveis, palpáveis. E assim a teologia reformada nos chama a atenção a respeito disso. O conceito calvinista de que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a gente precisa se atentar que o ativismo, o estar cheio de atividades, fazer várias coisas e muitas coisas dentro da igreja, pode ser um ídolo escondido no seu coração. E você consegue identificá-lo principalmente nos momentos de estudo da palavra de Deus e de ouvir a palavra de Deus. Enquanto você está ali sentado, enquanto você está ali ouvindo a palavra, sem ter que realizar nenhuma atividade, você está preocupado se as coisas estão funcionando, se o som está sendo bem executado, se estão recebendo bem os visitantes, se o banheiro está funcionando, se o lanche após o culto será servido, se qualquer coisa que você serve e participa está te tirando a atenção do cerne do principal do que deveria ser o cristão, você pode estar fabricando para você um ídolo. O sucesso da igreja, o sucesso ministerial, ele pode ser um esconderijo perfeito para que a gente tenha os nossos corações congelados e assim a gente esconder todos esses elementos como a secura espiritual, a pouca oração que nós temos no nosso dia a dia, o distanciamento emocional que temos com os nossos irmãos, muitas vezes vemos eles apenas como meios para executar o nosso fim. Poucas vezes a gente para e sempre, irmão, como você se encontra, como você está. Poucas vezes a gente percebe também os momentos que precisamos descansar e respirar das nossas atividades. O ativismo, ele não é a forma certa e muitas vezes ela é disfarçada, meu irmão. Porque a gente crê que temos que fazer coisas para Deus e assim Deus vai estar se alegrando de nós. Mas Jesus é muito claro para Marta, para dizer que Maria estava escolhendo a boa parte ao não ficar ali preocupada com os quitutes e as coisas que ela estava preparando, mas sim em ouvir a palavra de Deus, e sim em buscar o alimento espiritual e ser transformada. Se você pouco tem se alimentado da palavra, pouco você também tem contribuído, às vezes, para a Igreja de Cristo Jesus. Às vezes, mesmo estando cheio de cargos, cheio de ministérios, cheio de atividade, você pode estar esgotado, seco espiritualmente, distante emocionalmente. Isso também nós temos que pensar a respeito de como nós conduzimos nossas reuniões, nossos planejamentos e nossas atividades. Nós temos sufocado, muitas vezes, o cuidado mútuo com os nossos irmãos, ou por causa das pressas das pautas, nós queremos gabaritar as pautas, resolver todos os problemas da igreja e pouco nos preocupamos em como nos encontramos. Isso é uma reflexão que fica para nós. A partir disso, Paul Tripp está nos chamando a mostrar que quando a liderança de Cristo Jesus está mais preocupada em atividades,
nós devemos buscar outras alternativas. Claro, quais são as soluções para essas questões? Muitas vezes nós temos que parar tudo que estamos fazendo e começar com a oração. A oração é o instrumento mais necessário da vida do crente. Nós não devemos fazer todas as coisas sem refletir a respeito do que nós executamos e realizamos. Nós não podemos nos apegar ao falso conforto do sucesso visível. Nós não podemos achar que a igreja cheia, as contas pagas, os eventos bem-sucedidos são, de fato, aquilo que Deus se agrada. Nós precisamos orar mais. Orar uns pelos outros. Orar uns com os outros. E eu incentivo muito que dentro desse grupo de liderança você busque alguns irmãos para orar com você. Você esteja orando com esse irmão, perguntando como ele se encontra, antes de reuniões, antes de atividades, parar e perguntar como é que foi a semana, como foram as atividades. Muitas vezes a gente vai estar ali cansado e a gente precisa cuidar uns dos outros. E Paul Tripp nos chama fortemente a reconhecer dentro desse princípio, dentro dessa apresentação que ele nos mostra, que nós como crentes precisamos formar uma comunidade onde o a fazer não nos molde, mas sim o Evangelho, sim a realização do Evangelho em nosso meio e em nossa igreja. Esse é o nosso primeiro ponto, esse é o nosso primeiro princípio que aprendemos com Paul Tripp e também, claro, com as Escrituras. Mas não só isso, temos também um segundo princípio. E esse princípio ele pode ser resumido com a seguinte palavra: Evangelho. O Evangelho é a base, é o princípio elementar para o qual nós precisamos, como líderes, ser impactados e influenciados. Nós, líderes, também precisamos de resgate. Afinal, esse é o conteúdo do Evangelho, a principal notícia que o Evangelho nos conta, de que Deus, em sua obra em Cristo Jesus, nos resgatou do pecado, nos resgatou da contaminação do pecado. E para entender muito bem isso, preciso que você abra a sua Bíblia, ou veja aí também, em Hebreus, capítulo de número 3, onde nós observamos, encontramos o que o autor de Hebreus diz a essa igreja sobre a necessidade, a base de reconhecer como nós precisamos reconhecer o nosso pecado. Veja o que diz os versículos 12 a 13. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nele nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que Paul Tripp nos chama a atenção é que muitos líderes acabam se enganando com seus pecados e crendo que não precisam do Evangelho, não precisam de ser aconselhados, de ser animados por outros irmãos também. O pecado, ele é enganoso e ele é sutil, sorrateiro nas nossas vidas. E poucas vezes a gente se observa. E muitos líderes estão cegos frente a tantos elementos que a Bíblia parece às vezes se tornar vacina contra a graça de Deus efetivada na vida deles. Nós somos hábeis em prescrever o que a Bíblia diz, como líderes. Dizer para os nossos irmãos orar mais, ler a Bíblia juntos, buscar aconselhamento, ouvir mais o que a palavra de Deus tem a dizer, apresentar a graça de Cristo Jesus nas diversas circunstâncias, no arrependimento de pecados e tudo mais, tudo para os outros. Mas a gente está vacinado às vezes da própria mensagem que a gente aplica. E aqui é o grande erro de qualquer líder cristão, é achar que não necessita da graça de Deus, do Evangelho. E é por isso que Paul Tripp também nos mostra que para não ficarmos nesse tipo de isolamento, bloqueados contra a graça de Deus, nós precisamos desenvolver o que Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, pedir auxílio para os nossos irmãos. Só que o grande problema é que nós trazemos de elementos externos, seja do mundo corporativo ou de qualquer outro tipo de liderança, de que líder não chora, líder não fraqueja, líder não falha, ele não pode mostrar para seus subalternos, ou até a imagem ruim, né, de subalternos, que você também tem problemas, que você também tem falhas, que você também precisa ser tratado pela graça de Deus. O grande alerta nisso tudo, para as nossas vidas, é desenvolver também uma cultura em que o Evangelho nos trata, que o Evangelho nos
molde assim como nós queremos que outras pessoas também, que estão debaixo da nossa liderança, compreendam e que a graça de Deus em Cristo Jesus nos transforma. Inclusive, se líderes errarem, se líderes pecarem, se líderes falharem, o remédio é o mesmo do que aqueles que estão vindo de fora, do que os nossos irmãos fracos na fé, do que outros que tropeçam. É reconhecer a necessidade da graça de Deus. E assim nós vamos desenvolver uma cultura de líderes que confessam seus pecados, que buscam auxílio uns dos outros, que têm como o Evangelho a base para cuidar e sustentar a vida nos lares. A aplicação prática que nós temos frente a essa situação é pensar muitas vezes que se um líder da nossa igreja, um pastor, um presbítero, um diácono, estiver, por exemplo, lutando com problemas de ira dentro de casa, vício em pornografia, ou vive ansioso de modo que até mesmo está doente por causa dessa ansiedade? Será que nós temos um ambiente seguro para que nós, como seus pares, possamos cuidar deles? Ou nós já estamos preocupados com o tribunal que vem à nossa volta? E que nós precisamos entender que uma cultura de confissão promovida pelo Evangelho é moldar a ideia de que o ambiente de liderança da igreja tem que ser um tribunal para um hospital. Se você chegasse até um hospital, um pronto-socorro, e alegasse estar doente, um médico te ridicularizasse, como você se sentiria? Vai dizer assim, mas você está doente, você está com a gripe, você está com o braço quebrado, que tolo da sua parte estar dessa forma. Se você é ridicularizado pelo médico que vai te atender e te tratar, como você vai realmente ouvi-lo e ser tratado? Como nós vamos buscar esse tratamento? E esse é o grande erro, muitas vezes, dos nossos líderes dentro da igreja, dos nossos erros que nós cometemos com os nossos irmãos. Nós criamos um ambiente frio, focado em performance, mantendo sempre status, aparências e características. E isso acaba gerando em nós um ambiente de tribunal onde a fofoca acaba ocorrendo. Você viu como o pastor se comportou hoje? Você viu como a esposa dele estava hoje? Você viu como o irmão, o presbítero fulano de tal, falou com fulano? E assim nós vamos criando uma comunidade onde o líder acaba não tendo o ambiente de ser tratado, de ser curado. Ele não encontra ali lugares onde outros que deveriam ser instrumentos para a cura, instrumentos para a sua transformação, acabam sendo instrumentos para a sua destruição total. E é por isso que muitos acabam ficando com medo da condenação, perdem medo de perder os seus cargos, medo da fofoca que vai acontecer. Já um ambiente seguro que nós devemos promover por causa do Evangelho de Cristo Jesus, por causa daquilo que Cristo Jesus está nos moldando, é justamente um ambiente seguro, onde as conversas não saem, onde não há juízo de valor, onde há um foco em restaurar, biblicamente, isso não quer dizer que nós vamos passar a mão na cabeça, abraçar e fingir que nada aconteceu. É confrontar, às vezes admoestar, exortar. Nós vemos isso, por exemplo, com o apóstolo Paulo, as suas igrejas, às vezes com palavras duras e pesadas, mas sempre como visando o amor aplicado e que isso transmite graça, que isso transmita perdão, que isso transmita restauração. É nós realmente expormos a nossa vulnerabilidade. E ali, como quando nós nos colocamos no médico, onde ficamos vulneráveis aos seus cuidados, também ficarmos vulneráveis aos cuidados daqueles que são instrumentos na casa de Deus para nos auxiliar e cuidar de nós. O líder precisa se sentir seguro para confessar. O líder precisa estar antes certo de que se um dia cair, de alguma forma moral ou até mesmo fisicamente por conta dos desgastes e cansaço, ele tenha um ambiente que preocupe e se zele por ele. Você não pode oferecer aos outros uma graça que você não acredita mais precisar. Essa é uma frase que Paul Tripp coloca no seu livro, que pesa sobre nós. Você não pode oferecer a graça, a mensagem do Evangelho aos outros se você mesmo não acredita que precisa dela. E por isso nós precisamos corrigir também, frente a isso, um outro erro a partir de um outro princípio. Aqui nós vemos que a idolatria da indispensabilidade pode ser algo grave e perigoso para as nossas vidas também.
nós precisamos, e esse é o terceiro princípio, reconhecer nossos limites estabelecidos por Deus. Nós precisamos reconhecer que Deus nos fez seres limitados, para que a gente perceba que os nossos dons não são todos, o nosso tempo não são todos, a nossa energia não é totalmente suficiente 24 horas por dia, 7 vezes na semana, e nem sempre temos a maturidade necessária para liderar bem em todos os casos. É por isso que nós precisamos então entender que se você ou se nós estamos nos portando como messias da igreja, ou seja, messias funcionais, de achar que a igreja só não afunda porque nós estamos lá, ou porque nós tivemos que assumir o papel, você está cometendo um grave pecado, um grave erro. Você está assumindo o papel que é de Cristo. A única pessoa indispensável para a vida da igreja é Cristo Jesus, o nosso Senhor, o dono da igreja, aquele que se entregou por ela. Não podemos levantar cada vez mais messias funcionais dentro da igreja, porque isso é danoso, isso é prejudicial, isso é grave, isso afunda a igreja de Cristo Jesus. Nós, pelo contrário, devemos reconhecer que somos limitados. E isso parte justamente em entender que não podemos ser orgulhosos de achar que estarmos o tempo todo na igreja, em todas as atividades, cuidando de todos os elementos, são necessários para a vida da igreja. A verdade é que Deus nos deu limites, nos deu pouco tempo, nos deu tempo limitado, nos deu sono, nos deu energia, saúde pela qual nós devemos cuidar. Isso são presentes do nosso Criador sobre nós, porque nós não recebemos os atributos que Deus tem, como onipresença, onisciência e onipotência e também a sua infinitude. Nós precisamos entender que, como seres limitados, devemos fazer bem aquilo que o próprio Deus nos dá às mãos para fazer. Como está em Eclesiastes capítulo 9. O que vier em suas mãos, faça conforme as suas forças. Conforme as suas forças. Não além das suas forças. A Bíblia nunca pede para nós irmos além das nossas forças. É conforme as nossas forças. Tá certo que a gente às vezes descobre que as nossas forças são maiores do que a gente pensava. Claro. Mas isso não quer dizer que isso é sempre o tempo todo, em todos os momentos, em todo instante. Fazer conforme as suas forças. É conforme aquilo que Deus concedeu a nós. Isso fica muito claro, por exemplo, aos Coríntios. E a gente trabalhou aqui na nossa igreja há algum tempo atrás esses temas. E foi bem interessante ver que Deus concedeu dons distintos para cada um. Não são todos que vão ter o mesmo dom e nenhuma pessoa que terá todos os dons. Até mesmo o limite dos dons espirituais é algo benéfico para a igreja de Cristo Jesus, porque assim nós aprendemos a depender somente dele, porque somente ele é suficiente para a vida da igreja. Somente ele que cuida do nosso povo. E aqui, muitas vezes, nós precisamos aprender que quando rompemos os nossos limites, nós estamos desafiando o próprio Deus. Nós estamos dizendo, Deus, o Senhor nos fez assim, o Senhor me entregou esses dons, mas eu estou mostrando que eu sou maior do que isso que o Senhor fez. E o resultado disso é vermos tantas pessoas cheias de burnout, cheias de estresse, cheias de ansiedade dentro da própria casa de Deus, que deveria ser um lugar conhecido pela paz, um lugar conhecido pela harmonia, não por essa desestruturação. É por isso que nós precisamos entender e aprender que o descanso é uma ordem de Deus. Se tem mandamento é porque a gente não sabe fazer, não é mesmo? Se Deus manda é porque a gente não sabe realizar. E não é à toa que Ele nos dá o quarto mandamento, que Ele nos dá o mandamento de descansar no dia do Senhor. Porque Ele quer que nós reconheçamos os nossos limites, entender como maravilhosos sinais de que somos suas criaturas dependentes do seu cuidado sobre nós. E é por isso que você tem que se perguntar, você tem tido dificuldade em delegar? Você tem se sentido culpado nos momentos de lazer, nos momentos de descanso? Seja até mesmo dentro do seu trabalho profissional. Veja, isso aqui serve até mesmo para o nosso meio do profissional. Você tem se culpado por causa dessas coisas? Você precisa reconhecer que não dá conta de tudo. Você precisa transferir responsabilidades. Você precisa lembrar que a igreja sobreviverá sem você. Porque a noiva não é sua. Ela é de Jesus. E é Ele que sustenta essa noiva. Pelo contrário, você é um dos elementos dessa noiva. Você pertence a essa noiva. E assim você compreende também, dentro desse princípio, esse terceiro princípio, que o descanso, a delegação,
faz parte de um atributo bom de um bom líder. E assim você precisa se avaliar, e assim a gente chega ao final do nosso estudo, um eletrocardiograma do seu coração, frente a tudo isso que nós falamos, nesses 3 princípios, sobre como tem sido a sua vida. A sua agenda, e aqui falamos ministerialmente, mas muitos não estão dedicados integralmente ao ministério, tem espaço intencional. Sua agenda diária tem espaço intencional, você intencionalmente cuida da sua própria alma, cuida do seu próprio corpo, cuida da sua própria família? Ou você o tempo inteiro está sendo devorado pelas pautas administrativas, pela agenda do seu trabalho? Isso é um sinal de que você precisa, nesse ponto, encontrar-se com o Evangelho de Cristo Jesus. Você precisa perguntar se tem respeitado as fronteiras dos seus limites físicos, ou se você está mascarando um esgotamento crônico, dizendo que é amor pela obra. Não é assim que funciona no meio do povo de Deus. Não é assim. Então não deixe que a obra do Senhor se torne um ídolo no seu coração. Não deixe que as realizações, não deixe que a ausência do Evangelho, não deixe que o ativismo, a ideia de que você é ilimitado, venha produzir um ídolo indestrutível em seu coração. Tome cuidado, como diz lá em Hebreus 13, porque nós podemos ser endurecidos pelo engano do pecado. Eu quero orar com você justamente sobre isso, para que o seu coração não seja endurecido por esse engano. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos que as pessoas que ouvirem essa aula possam avaliar o seu coração a respeito de como tem construído a sua vida. Muitas vezes achamos, Senhor, que a sua obra depende de nós, mas é um ledo engano, e um engano que o pecado produz no nosso coração. Ajude-nos a compreender que não somos suficientes na Igreja do Senhor. Ajude-nos a delegar, ajude-nos a treinar pessoas, ajude-nos também a descansar em paz, sabendo que o Senhor é quem nos dá o direito a esse descanso. E ajude-nos a saber que é o Senhor quem completará a sua obra na sua igreja, na vida do seu povo, na vida das famílias, de todos que também ouvem e entendem essa mensagem, Pai. Ajude-nos, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa terceira aula. Em seguida nós falaremos dos outros princípios. Com isso, na última aula vocês vão ter o questionário diagnóstico de todos esses princípios, ok? E assim nós fecharemos o nosso conteúdo desse módulo de Fundamentos da Liderança Cristã. Deus abençoe a você e até a próxima aula.